Gente, essa é minha cunhada, a Flor. O nome dela é Florice, na verdade. É linda a história do nome dela, porque é de antepassados, né? E Sim. aí ela é professora, como eu já falei, ela é também facilitadora de meditação e é mãe da Leila, que tem Isso. 14 anos, que é uma menina maravilhosa. Ela não veste mais roupa da Ilu. Na verdade, ela nunca vestiu, mas ela é uma pessoa, uma criança linda. Mas aí, Flor, fala pra gente sobre esse tema que a gente escolheu para essa nossa primeira live dessa série de festas de pijama, atividades de festa do pijama. Sim, sim. Pois é, mãe da Leila é bem importante, né? Porque foi justamente pela convivência com as crianças que eu comecei a ver o que é que funciona bem, o que tipo de relacionamento é bacana você estabelecer com a criança. E eu sou professora de crianças também, né? Já fui professora de infantil, hoje eu sou professora de Fundamental 1. E a primeira vez que eu entrei em contato com a técnica de relaxamento, a primeira coisa que eu fiz foi, gente, isso tá me fazendo tão bem, essa técnica de relaxamento. A primeira coisa que eu pensei, eu preciso ensinar isso para minha filha. E aí eu não só aplicava com a minha filha, mas com as amigas das minhas filhas. E elas têm memórias, até hoje lembram. A nuvenzinha é uma das coisas que eu vou ensinar para vocês. Legal. Então, a Mas aí onde técnica. foi que surgiu dentro da festa do pijama? O que você viu que precisava? Fala pra gente. Bem, assim, quando eu comecei a aplicar, era basicamente uma técnica, né? Que é essa da nuvenzinha. Que eu comecei a experiência comigo mesma e comecei a ir primeiro só com a Leila. E aí, quando as amigas da Leila vinham pra cá, eu comecei a fazer em grupo. Isso é uma parte daquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês. A outra parte é, há alguns anos eu sou praticante de meditação, tanto laica quanto budista, né? Passei pelas duas coisas. Hoje eu sou estudiosa da meditação laica e budista. E eu aplico meditação também com grupos de criança dentro da escola, né? Eu fiz algumas experiências, na verdade. Dentro das festas do pijama, eu fiz algumas experiências. E com uma família, né? Pouco antes da pandemia, uma família me convidou para começar a fazer um trabalho com essa família, com a mãe e 2 filhos. E infelizmente foi um trabalho que foi interrompido porque a pandemia começou. Mas eu comecei a entender a grande importância e o grande valor que meditar juntos, meditar em família pode ter. E isso foi muito, muito interessante, né? E aí, a ideia hoje é falar um pouco dos dois temas, né? Da festa do pijama, de como é que transcorre uma boa festa do pijama e onde é que a meditação pode entrar, não só na festa do pijama, mas junto com você com o seu próprio filho, você com os seus filhos, você com o seu filho aí, o grupo de amigas, né? E a própria festa do pijama, que é um tema legal também, que eu sempre gostei, e é algo que traz essa intimidade, que traz esse aconchego para você e para os amigos do seu filho. Então vamos começar. Me fala uma dica, me fala uma história, uma experiência legal que houve. E quando que você começou a inserir a meditação dentro da festa do pijama? Bem, a minha primeira experiência de festa do pijama foi quando a minha filha tinha 6 anos, assim, festa grande, né? Encontros pequenos sempre tive. Então, quando a minha filha tinha 6 anos, como ela gostava muito desses encontros com amigas para dormir, eu digo, vou fazer o aniversário dela de festa do pijama. Só que eu não tinha ainda atinado para algumas coisas importantes na hora de fazer essa festa maior com mais crianças e nessa faixa etária. Então, o aniversário de 6 anos da Leila foi, apesar dela ter se divertido bastante, para mim foi catastrófico. Nossa senhora, eu me esborrachei. Alguns erros básicos.
Por Quantas exemplo, crianças tinham, pelo amor de Deus, só para poder administrar 12. esse... 12 crianças. Meu Deus! 12 Realmente, minha crianças filha, tinha que e. dar aí um bolo, né? Porque 12 Oh, meu meninos Deus, é incrível. difícil. E dois adultos para cuidar, era eu e a minha mãe, firme e forte. E aí, quais foram os erros? Primeiro erro, eu convidei crianças sem fazer uma entrevista básica com os pais de cada criança. Ai, A meu Deus. entrevista básica para saber como é que dorme, tem dificuldade de dormir, dorme na cama dos pais às vezes, acorda no meio da noite. Não fiz essa entrevista básica. E Primeiro 12, erro. né? 12. Segundo erro, muito grande. Não façam. Dividir as crianças em quartos diferentes. Então, em cada quarto, eu tinha que ficar andando de um quarto para o outro para dar conta das crianças que estavam se sentindo sozinhas. Então, foi um caos. Resumindo, tu Então, também não dividia dormiu, né? isso. E terceira coisa, não tinha uma boa programação. Então, programar começo, meio e fim, atividades para as crianças. Eu não tive, né? Isso aí. Então foi uma catástrofe, certo? Esses três erros fizeram com que eu não dormisse, me esborrachei, as crianças até que se divertiram, mas a casa ficou um caos, porque aí a diversão da criança é destruir a sua casa. Só abrindo E parênteses, gente, eu fiz um post exatamente colocando atividades para essa festa do pijama, porque realmente as crianças elas têm muita energia. Eu estava lendo muito a respeito disso para fazer esse post e eu vi que é extremamente necessário ter energias e isso de uma forma equilibrada e com tempo para poder no final elas terem já gasto toda a energia e conseguir dormir tranquilo, né? isso. E o que você planeja, ele tem que ter uma curva também, né? Então você começa com algo um pouco mais agitado, aí você vai para o auge da festa, que é o bolo, e aí você pode continuar com algo um pouco, né? Daqui a pouco você vem com algo que exige um pouco de concentração para a criança começar a sentar e olhar para uma coisa só, e isso já naturalmente vai aquietando o corpo, né? E a forma de escolher essas atividades, dependendo da idade da criança, também é importante. E isso eu trago muito da minha experiência de professora também, né? Então, quando você vai planejar atividades para uma criança pequena, você tem que entender também o que é que você gosta e como você se conecta com essa atividade. Porque a criança vai olhar para você e vai ver se você está se divertindo ou não. A criança menor, ela quer se conectar com você, ela quer se sentir protegida, ela quer se sentir dentro de um ambiente em que um adulto cuida. A Principalmente segunda porque parte está do longe pijama de da... casa, né? Principalmente Sim, está fora com, não está com os pais, então está no exato. ambiente, isso é importante mesmo. Com muitas crianças. Então, assim, ter o adulto presente e ver o adulto também participando, sentando no chão, se interessando, gostando, com um sorriso no rosto. Então, escolha também coisas que você se conecta com ele, com, né, a atividade que você se conecta. E aí, a segunda festa do Pijama da Leila foi a de 7 anos. Muita gente disse assim, meu Deus, depois do caos da festa de 6 anos, tu vai fazer de novo. Aí eu digo, vou fazer de novo, mas Atrevida, agora eu é aprendi. atrevida. Pois é, agora eu aprendi a lição. Então, foram também muitas crianças, foram 10 crianças, mas dessa vez foram crianças que eu realmente fiz uma entrevistazinha com o pai, vi que tinha uma condição melhor de, Não gosta de... de aglomerar, né? Quanto Isso, mais é muito divertido, gente. E aí, eu sabia quem eram as crianças, sabia que elas dormiam, coloquei todas na sala, né? Então, foi colchonete, cama inflável, tudo. Botei colchão de cama, arrastei, cobri o chão da sala todo na hora de dormir, para todas as crianças ficarem no mesmo ambiente. legal. E aí fiz uma programação pensando nisso, né? Teve a parte ativa, aí tinha um monte de balão e
depois, na decoração, teve uma hora, por exemplo, que eu mandei tirar os balões da parede e vamos pisar no balão, e vamos papocar balão. E aí, foi incrível. Abençoada. Então, teve alguns momentos assim de mais agitação, e aí teve outros momentos de mais concentração. Por exemplo, fazer um chazinho, brincar de chazinho, né? Teve um momento de desfile, era a festa do pijama, então todas trouxeram uma camisolinha bonitinha e tal e tal. E aí, a melhor coisa dessa segunda festa foi que eu tive uma moça, um adolescente, que eu chamei, dei uma recompensa a ela, disse, olha, você vai me ajudar. E essa mocinha, que devia ter seus 14, 15 anos, realmente, assim, deu uma ajuda enorme, porque as crianças gostam de ter uma menina novinha, mas que seja também referência. E ela ajudou a maquiar, e ela ajudou a botar coisinha no cabelo para fazer o desfile Gente, eu de, vi de também um pijamas. post, até um TBT que eu fiz aqui na Ilu, exatamente contando. Tem essas fotos das meninas todas deitadas. Eu não postei o desfile, porque precisava da autorização de algumas mães, a gente não colheu todas, mas foi bem legal. Depois procurem aí, tá lá o post, foi um TBT que eu fiz bem legal de festa de pijama. Mas continua. Sim, pois é. E aí, então nessa curva, né, de agitação e de calmaria, em algum momento é bom, por exemplo, escolher um filme. Uma vez com umas amigas da Leila, eu escolhi o filme Mamma Mia, que eu adoro. Não deu certo. Porque na hora das músicas, elas começaram a pular feito loucas. E eu comecei a pular feito loucas também. E aí foi assim, super legal, mas não acalmou. Não, Então, ele vai agitar, né? com certeza. A gente escolhe bem o filme. E aí entra também a meditação, né? E aí a meditação eu gostaria daqui a pouco de conduzir um pouquinho para que cada uma que está em casa sinta o efeito dessa meditação, né? Isso é O que que importante. faz com o nosso corpo. Eu acho Daqui até a que pouco a gente vai conduzir. acho até que tem algumas mães que estão esperando por esse momento para poder aplicar junto com os filhos. Isso. E assim, é bom que a criança saiba o que é meditação. É bom que a criança saiba por que né, que a gente faz meditação. Uma das coisas mais importantes quando a gente vai começar a meditar, seja adulto, seja criança, ou qualquer coisa que a gente se propõe a fazer e aprender, é motivação. O que é exatamente que eu estou buscando com essa prática? E aí tem um jeito muito legal de explicar para as crianças o que é meditação. Eu vou colocar aqui para vocês, tá certo? Então eu tenho aqui esses dois bonequinhos, certo? Certo? E a gente explica para a criança, olha, meditação é um jeito que você vai aprender a se acalmar. Você vai aprender sozinho. Muitas vezes as pessoas não dizem para você, ei menino, se acalme. Mas alguém chegou já para você e ensinou a se acalmar? Não, né? A gente espera que a criança saiba se acalmar. Só que às vezes, A gente imagine. exige dela, mas às vezes não se coloca no lugar dela, né? Quando foi na sua vida que alguém disse pra você, quando você estava muito irritada, chegou e disse se acalme e você se acalmou? Pense na sua vida. Quando você tá irritada, se acalme, né? A gente sabe. Então se acalme. Não. Mamãe, né, mamãe? Eu peço muito. Mamãe, a senhora tá nervosa, ela tem ódio. Exato. Então a gente explica à criança que é uma forma da gente aprender a se acalmar. E por que que esse é importante? É importante não só para si, mas também para todo o seu entorno. Imagine que tem uma pessoa perto de você que está assim bem agitada. O outro que está vendo isso, naturalmente vai começar a se agitar também. E aí digamos que essa uma pessoa que estava se agitando seja uma criança, tá? E aí a mãe olhando isso, começa a se agitar e a se irritar e diz assim, se acalma, menino! Só que ela tá agitada e o outro tá agitado e isso vai dar em quê? Briga. Certo? Sem dúvida, sem dúvida. Então, o que que é a meditação?
A gente, quando a gente está sozinho, a gente treina a respiração, a calma, aprende a se acalmar sem precisar de algo externo, de algo fora da gente que acalme a gente. E da próxima vez que tiver uma pessoa bem nervosa, você vai chegar perto calmo dessa pessoa e o efeito vai ser o contrário. A sua calma vai acalmar a outra pessoa. É o Então, efeito isso aqui, magnético, né? O espelho. isso. Então, isso aqui, com a ajuda dos bonequinhos, as crianças entendem e veem e sentem que é assim. Se você pensar na sua própria experiência, você vai ver que é assim. Uma pessoa muito agitada na sua frente vai agitar você. Ao passo que alguém que você sinta que dali vem uma tranquilidade natural, você se sente mais tranquilo. Então, a Mas aí nossa como é que aspiração, faz isso? Quando a criança está lá agitada, a mãe chega e aí ela tá também, entra na agitação, mas aí como é que ela vai transmitir essa paz, essa calmaria para uma criança agitada? Quando ela tem assim um nível primeira de coisa, agitação. aprender a se acalmar. A gente não ensina a criança o que a gente não aprendeu. Na meditação, é um princípio da facilitação. Você treina, você tem, digamos assim, um mínimo de realização daquilo. Aprendi. Agora eu vou ensinar. Então, o foco, o que é meditar, né? E aí agora a explicação é para o adulto mesmo. Meditar é a gente começar a silenciar o corpo. Então, a calma, a tranquilidade do corpo, a consciência do corpo é importante. A gente começa a silenciar a fala, tanto essa fala externa, a gente simplesmente fica em silêncio. A gente observa um pouco a respiração, e a respiração ela vai começando a ficar mais tranquila. E isso, aos poucos, vai fazendo com que a mente também se tranquilize. Quando a A gente começa na respiração é meditação, extremamente isso, importante, porque aí faz a gente concentrar, quando a gente assim, aprende a respirar, ou então concentra na respiração, isso realmente vai desacelerando todo o corpo. Eu digo por experiência isso, própria. isso. E o corpo, então, ele é um bom ponto de partida, né? Tranquilizar e relaxar o corpo é o primeiro passo para você conseguir começar a desacelerar essa fala interna, essa mente agitada. E aí, quando a gente treina isso formalmente na meditação, agora é a minha hora da meditação, toca o reloginho, 5 minutos, 10 minutos, né? Com a aspiração de depois levantar e conseguir, em algum momento da nossa vida, da nossa prática, levar isso para o mundo e para as pessoas. Encontrar com as pessoas, mesmo se elas estiverem muito agitadas, que isso não seja um baque para a gente e a gente consiga oferecer a essa pessoa um pouco de calma, um pouco de tranquilidade. Você falou aí em tempo. Tem um tempo específico para quem vai iniciar, principalmente com as crianças, porque a criança ela tem um tempo meio limitado para determinadas atividades. Então, assim, para quem está iniciando, a mãe que quer começar a fazer essa prática, não vou aqui praticar com meu filho, qual o tempo que seria ideal para esse começo? Eu acho, sim, que mais importante que saber qual é o tempo é entender a disponibilidade da criança. Porque a criança não pode ser forçada. A criança, ela tem que achar uma boa ideia. Ela tem que achar legal. O ideal é que ela tenha visto já alguma vez você parada, sentada em silêncio. E Quando aí você tenha falou vontade de... Hã? lá atrás, você falou a meditação é a meditação falou sobre motivação, é uma forma de motivação, né? Mas aí como é que eu Isso. vou fazer com que a criança se motive? Eu acho que pode ser uma pergunta das mães. Qual é a motivação que eu vou levar para que essa criança sente e acalme? A primeira coisa é entender que a criança agitada demais sofre. Você se conectar com
a situação do seu filho que não está bem por estar agitado demais. E você entender e acolher essa agitação dele e fazer com que ele veja, você está agitado, não é legal, né? E na hora que você, então, entende essa criança dentro do mundo dele e acolhe essa agitação, você pode oferecer. Você quer que eu lhe ajude a se acalmar? Você quer que eu lhe ensine como é que a gente se acalma? Então, essa explicação dos bonequinhos agitados, ela É ela é primordial. A uma... conversa entre os pai e filho primordial nesse momento. Isso. Então, aqui, né? Essa explicação dos bonequinhos, ela é muito eficaz. Quando eu estava trabalhando com a família, eu fiz isso aqui e tinha uma criança de 5 anos e um rapaz de 12. O rapaz de 12 olhou para mim, olhou para a mãe dele olhou para ele, eles se olharam assim no momento. Aí o rapaz disse: "Tu mora aqui em casa, para tu saber que é assim?" Então, assim, ele ficou muito impressionado. E ele já tinha começado, eu era professora particular, eu sou professora particular dele de inglês. E fazia já só com ele meditação no contexto educacional, né? Exercício de meditação para se acalmar antes das provas e tal. E aí, quando ele entendeu isso, né? Que realmente a tranquilidade ou a agitação, elas são contagiosas, ele ficou muito impressionado. É desse jeito, você está descrevendo a minha vida. E aí, Deve ter sido um pode baque brincar, bem forte, né? Para um adolescente de 12 anos. Poxa, como assim, né? Sinal de que não é só pois é, aqui que está agitado, pois acho que é. em outros cantos também. Essa compreensão de que isso acontece em todos os ambientes é importante também. Imagine que numa sala de aula, e as crianças conhecem bem o ambiente da sala de aula, né? Quando tem uma criança muito agitada numa sala de aula, isso pode reverberar em todo o entorno. E de Sem repente dúvida, aquela sala de aula com aquela criança muito agitada se torna um ambiente realmente mais estressante. sem E dúvida. aí a gente vai observando isso no dia a dia, dentro da realidade da criança, e perguntando quantas vezes o seu professor mandou você se acalmar e você não conseguiu? Será que você não conseguiu realmente porque você não queria ou porque você não sabe como, né? Então, a gente vai entrando no mundo da criança, tentando ver o mundo do jeito que ela vê e mostrando compreensão. Primeira coisa, tô junto, olha. Eu também passo por isso, eu também me agito às vezes e não consigo me acalmar. Vamos junto aprender? Então, é a conexão. Legal. E aí, falando agora de grupos de criança, né? Como na festa do pijama. Uma coisa que não funciona é você mostrar ou comparar uma criança a outra. Então, uma coisa que a gente faz muito quando, por exemplo, quer motivar uma criança a fazer bem a sua tarefa, motivar a criança a ficar sentadinha na mesa comendo as verduras. Muitas mães, muitos professores usam a técnica do tá vendo o fulaninho? Tá fazendo a tarefa dele bem direitinho. Tá vendo a fulaninha? Tá comendo a comida dela bem direitinho. Com a eu acho que isso não dá certo nunca, certo? Eu acho isso uma péssima ideia em qualquer momento. E na meditação, então, se você fizer isso, é desastre na certa. Não vai dar certo. Por quê? A meditação é um exercício de interiorização, de autoobservação, de energia autônoma, né? De eu comigo mesmo. Na hora que você diz, ah, a fulaninha tá bem quietinha ali, respirando, tá vendo? Todo mundo se vira e a agitação começa. A criança sai de si. A motivação da competição, ela leva à agitação, que Sem é dúvida. justamente o contrário do que você quer. Sem Do dúvida. mesmo jeito, se você quiser acalmar crianças, mesmo sem técnica de meditação, dizendo, tá vendo a fulaninha? Tá bem sentadinha ali, bem quietinha. Não vai funcionar, né? Eu não vou aquietar de fato, a criança pode até se sentar, mas ela vai continuar assim, ó. Tô É uma imitando a minha brincadeira. coleguinha, né? Vai acelerar, né? Dar uma crise de ansiedade aí, uma brincadeirazinha Exato. básica.
Então, na hora de motivar essa criança, você tem que ter compreensão do mundo dela, entender como funciona o mundo dela e ajudá-la a esse exercício de interiorização, de se Que é isso observar. que você vai ensinar pra gente agora. Isso. Vamos lá, vamos tentar fazer um exercício. Vamos lá, meu Então, povo. Vamos tentar fazer esse exercício, que eu acho que é isso. importante para vocês. Eu acho que esse processo de interiorização vai transmitir uma coisa bem melhor. Eu acho que uma convivência com seus filhos, ou até mesmo com as pessoas de dentro de casa. Então, vamos lá. Como é que é? Diz aí a postura, tudo. A postura, para quem nunca meditou, não vai agora entrar em nenhuma postura que não está acostumado, tá? Então, o ideal é você ficar sentado de forma confortável. Quem não está acostumado a ficar com a coluna ereta solta, pode encostar no sofá ou na cadeira, mas o ideal é que sente nos isquios ou no bumbum, pelo menos, certo? Não fique assim muito torto, porque isso vai dar dor nas costas. Então, sente. Coloque os pés no chão, sinta os pés no chão. Pouse os braços. Ajuste o seu corpo de forma que ele se sinta relaxado. Todo ele confortável. Verifique a sua postura. Você pode fechar os olhos. Visualize nesse momento um céu azul. Um céu limpo, muito lindo, muito claro, muito fresco. Nesse céu azul surge uma nuvenzinha, uma nuvenzinha branca, bem fofinha. E essa nuvenzinha vai começar a descer. Ela vem descendo em sua direção e ela vai tocar o topo da sua cabeça. Imagine que a nuvenzinha toca o seu couro cabeludo, desce pela sua testa e vai descendo pela sobrancelha, pelos olhos. A nuvenzinha desce pela orelha, nariz, envolvendo as bochechas e a boca. E a nuvenzinha passa por todo o rosto. Você respira fundo. E a nuvenzinha entra e relaxa todo o seu corpo. E a nuvenzinha vai descendo pelo pescoço, pelos ombros. Você solta, relaxa os ombros. E a nuvenzinha desce, passa pelos braços, pelo tórax. Chega até as suas pernas, as coxas, baixo ventre, os joelhos, a panturrilha e os pés. Você inspira e expira, envolto na nuvem branca, linda nuvem. Sentindo o conforto e o aconchego no corpo. E aos poucos a nuvenzinha se desfaz. Você não move as mãos, move os pés. E a gente retorna. Que delícia! Então, essa visualização da nuvenzinha, ela é muito, muito bacana para a criança, porque você não precisa usar o comando relaxe, né? A criança às vezes não tem uma ideia muito boa do relaxe. Eu não sei Então, qual é você, o...
Eu não sei Hum? vocês, mas no final eu me senti sentada na nuvem. Legal. Então, o que que acontece? No início de qualquer meditação, você vai precisar tentar trazer a sua mente para o presente e ir soltando aos poucos os pensamentos conectados com passado e futuro. A visualização do céu limpo é uma boa visualização para a criança. Na hora que ela começa a visualizar esse céu, ela já vai começando a dissipar os pensamentos. E aí a nuvenzinha, quando ela é levada a visualizar, né, a nuvenzinha passando, de cima para baixo, os músculos, não sei se vocês sentiram isso, os músculos eles vão se soltando. Faltando, é verdade. Essa meditação, ela tem um nome técnico dela, é Body Scan, escaneamento do corpo. Existem várias técnicas, vários áudios gravados na internet mesmo de Body Scan. Eu recomendo muito, se vocês gostariam de começar a aprender também a relaxar, que comecem com o Body Scan e treinem em si para sentir no próprio corpo o efeito e aí começar a ensinar para a criança. É porque só a sensação, porque a nuvem é leve, né? No que vai fazendo esse escaneamento no corpo, já vai dando esse relaxamento. Acho que é instantâneo. Isso. E aí dá muito certo para fazer com um grupo de crianças que não seja muito grande. Porque se o grupo for grande, você vai ter que elevar a voz. E elevar a voz não é interessante. Então, o tom da voz, a suavidade da voz. Então, essa coisa da meditação, olha, não sei o quê, blá, blá, blá. Isso faz algo com o nosso cérebro, né? E as conduções de meditação usam essa voz mais suave, mais fraquinha. Então, isso não dá certo, por exemplo, uma sala completa, repleta de crianças que você vai ter que elevar a voz. Entendi. E aí, outra técnica que dá certo mesmo com um número grande de crianças é de botar o bichinho para dormir em cima da barriga. Então, até a postura da meditação para a criança, é importante que no início ela seja a postura deitada, mesmo no body scan, né? Nesse escaneamento do corpo, na nuvenzinha. Então, ela deita de barriga para cima, estende braços e pernas, se solta bem, deixa a cabeça bem solta também, e aí você faz o body scan. No caso de colocar o bichinho para dormir, o que que você vai fazer? Você vai pegar um bichinho de pelúcia, alguma coisa de preferência que a criança goste, dar um nome para ele, dizer, olha, esse bichinho, fulaninho de tal, vai agora, ele tá com muito sono, tá com sono, vamos botar Mas ele para dormir? toda uma interpretação, né? Toda uma representação. A dica, no Dependendo caso. da idade da criança também, né? Às vezes a criança não, ela já entende que isso é uma técnica para relaxar e vamos dormir. Aí é uma criança maior, sei lá, de seus 9, 10 anos, não precisa de tanto esse teatro, mas uma criança menor precisa. E aí, na hora que a criança se conecta com esse universo aí, né, de vamos botar o bichinho para dormir, você coloca o bichinho em cima da barriga e o movimento natural abdominal da respiração vai ninar o bichinho. Então a criança vai se conectar com esse bichinho e com o ritmo da respiração dela, sem ela precisar controlar muito, porque naturalmente aquele bichinho sobe e desce Então, e vai sendo ninado. é uma técnica motivacional, né? De botar o bichinho para dormir em cima, já é uma motivação para ela, a criança. Isso. Então, essas três coisas mais ou menos que eu tinha para passar para vocês. Ah, eu Primeiro, agradeço muito, Flor, a todas forma, essas isso, dicas. de explicar para crianças menores, ou você e o seu filho, a nuvenzinha, e para um grupo maior de criança ou menor, né? Enfim, a respiração. Muito obrigada, eu fico muito feliz, de verdade. Eu acho que essas técnicas que você passou aqui para as mães vão funcionar.
E eu espero mesmo que as mães passem essa tranquilidade para os filhos, para que eles possam também crescer, não no mundo de agitação, mas no mundo mais calmo, mais, sabe, mais leve, porque acho que é isso que a gente está precisando. Muito Isso. obrigada, Flor, de verdade, por essa Eu te participação. agradeço demais, Ci, esse Que convite. Adoro aconteça. conversar sobre essas coisas, adoro conversar sobre crianças, sobre festas e sobre meditação. Então, eu achei maravilhoso e também sigo na aspiração de que essa tranquilidade entre e essa interiorização traga uma consciência maior para pais e para filhos. Amém. A Flor, gente, ela conduz grupos de meditação, é bem legal, eu participo. Quem quiser, procura, eu vou deixar o arroba dela aqui. E arroba Ah, Florice deixa eu dar um recadinho. diz. Amanhã não, amanhã, sexta-feira. Sexta-feira, às 18 horas, vai ter um encontro aberto de meditação. Quem quiser participar vai ser pelo Google Meet. E aí tem um grupo no WhatsApp. E aí, se você quiser entrar nesse grupo, basta ir lá na minha bio. Tem o link para inscrição, é o link de pré-inscrição para o grupo de meditação. E você vai ser convidada a participar desse encontro, amanhã às 18 horas. Eu estou Deixa aí o recebendo teu arroba. inscrições. Qual é o teu arroba para Olha, arroba Florice Pere, Florice Pere, Pere. Depois eu coloco aqui embaixo, tá bom? Então, arroba Gente, Florice Pere, ótimo. tá lá. E quem tiver a fim de ter essa experiência em grupo, é só se Eu inscrever, tá bom? indico, na verdade, eu indico muito. Eu sei porque eu estou vivendo esse momento e eu acho que está sendo muito proveitoso para mim. Então, o que eu quero para mim, eu desejo para os meus amores. E os amigos da Ilu também, que eu tenho certeza que vão ficar muito felizes com isso. Muito obrigada, Flor. Muito obrigada, pessoal, por ter participado, ter ficado com a gente até esse momento. Muito obrigada de verdade. Um beijo para vocês. A live vai ficar salva aqui para quem quiser ver e compartilhar. Muito obrigada mesmo. Um beijo a Obrigada, vocês. pessoal. Tchau, tchau. Boa noite para vocês. Tchau, gente. Boa noite.